Vambora. Ó, ontem, ontem fez, pra mim fez sentido, né? Vamos lá. Peguei no semanal aqui ontem. Vamos lá, isso tem uma. Não dá pra fechar tanto porque ele é de uma queda muito grande. Peguei no semanal ontem aqui. Peguei o Fibonacci. Ali no ponto mais alto. E no ponto mais baixo aqui. Aí eu vim puxando. 50%. Dá pra projetar uma queda ainda? Entendi. Tem que projetar a queda nele ainda? Não, na verdade nem queda, não, mas o diário, vai chegar lá no de 5 minutos. Lá que eu fiz a jogada. Ok, só pra não entender se foi queda ou não. Ah, beleza. Foi na queda porque o movimento inteiro dele de semanal tá em queda ainda, né? Mas vamos lá. O que você usou pra projetar? Usei esse ponto e Marca com o pincel, irmão. Faz tudo no visual, não só fala. Pega o pincelzinho, ó. Peguei, que nem que eu faço consigo. Ó, peguei, começou aqui, circunda lá a área do pivô que você usou para começar a fazer essas projeções. Até mesmo para ficar marcado no teu gráfico aí, depois você recordar, depois você ficar, pô, onde foi mesmo? não, foi aqui, ó. Peguei esse pivô aqui, ó. Para projetar no mensal, foi daí? Não, no semanal, não está. Mesmo no semanal? Já peguei daqui de cima. Abre a imagem, que eu não tô vendo a parte superior. Não, abre a imagem que eu digo é ver a floresta como um todo. Nem tava no começo do estudo. Peguei daquele ponto e pus nesse pivô aqui, ó. Que era o ponto mais baixo. Faça a floresta, eu quero ver o gráfico inteiro, irmão, por favor. Que nem tava no começo, é quando você abriu. Dava pra ver o Fibonacci inteiro. Não tô vendo o Fibo inteiro, tô vendo só uma linha aí do 0,70. 78. Quero entender a lógica mesmo desenhada. Aí. Ok, você traçou lá de cima e, mais uma vez, onde você usou para projetar esse preço para bater nesse valor que está aí de 0,17. Qual foi o pivô que você usou para chegar até ele? Usei esse pivô aqui. Trouxe 50% desse fundo aqui. Aí tinha batido 100%. Deixa eu entender uma coisa. Você usou lá embaixo, só que você usou o fundo ali. Como é que foi? Faz o que você falou para não passar dos. Aqui, ó. Eu trouxe nesse fundo aqui. Então, isso daí você achou o quê? Quando você fez esse desenho aí? Eu trouxe do ponto mais alto ao mais baixo do movimento total. Ok. Aí peguei os 50% e levei até o fundo aqui, o fundo mais baixo, depois do... Qual foi a sua lógica de raciocínio? Primeiro trazer até o ponto mais baixo, depois você usar o 50% aí. O que você pensou? Qual foi o seu propósito? Veio do próprio estudo, né? Do ponto de partida, no mercado futuro, a gente pega o próximo fundo mais baixo. E depois desse movimento próximo, né? Do movimento de partida. O próximo seria esse daqui, ó. Ok. Posso te fazer uma pergunta? Pode. É.
Então, por que você começou a projetar do topo ao fundo e depois que você foi projetar, né? Por que você definiu do topo ao fundo e depois você foi projetar os 50%? Porque na hora que eu pus, a gente coloca do topo ao fundo. Aí do fundo aqui, o 100% que é o objetivo já teria sido alcançado. Aí eu levo 50% no fundo mais baixo após o primeiro movimento, né, do partida. Se o 100% já está alcançado, eu parto para a próxima linha, que é o 0,38. Aí eu pego aqui, peguei aqui. Aí eu venho e parto para o próximo, trago ele no próximo fundo, pronto. O 100% está aqui, não foi alcançado, aí ele fica na guarda. Aí daqui, bom, as médias aqui tá tudo, do meu jeito grosso de falar, tá bagunçada aqui, tá toda apertada no semanal. Aí eu passei pro diário. No diário aqui ainda tá em queda. Vamos abrir aqui a Florença, até apareceu o Fibonacci diário. Veja só um pouquinho pra você ver aqui a Floresta no todo. Eu iria pegar no diário a partir desse ponto aqui, ia trazer até aqui. Só que eu peguei e falei, bom, vou pegar o Fibonacci do diário, eu vou trazer ele mais para frente um pouco. Ele faz um movimento de queda aqui, ele faz um pullback, aí faz um novo topo aqui, e não foi rompido depois nos próximos movimentos. Então, eu falei assim, então eu vou usar esse topo aqui, e esse fundo como referência, que é o topo mais alto depois desse movimento, e o mais baixo a partir desse movimento aqui. Aí deixa eu abrir aqui agora para a gente entender o que eu fiz aqui. Tá, pronto lá então. Agora aqui, peguei o 100%, trouxe. Agora vamos entender o que eu fiz aqui. Peguei o 100%, trouxe aqui nesse fundo. Peguei o 50% e levei no fundo, no próximo fundo mais baixo, que seria aqui, após o movimento. Próximo fundo seria esse daqui. Botei 50% aqui, 100% já estava alcançado aqui embaixo, trouxe o próximo fundo, o 0,38. Trouxe ele aqui, também o 100% já estava alcançado. Aí eu trouxe para o próximo fundo, que é o 0,36. Também 100% estava alcançado aqui. Aí eu peguei os 50% e trouxe ele do próximo fundo que estava abaixo dele, seria esse daqui. Pelos 50% aqui. Aí ficou aqui próximo, mas não houve contato. Ele trabalhou, subiu, só que aqui ele está com topos e fundo
mais alta. Então, daqui para cá, ele está com sinal claro de alta no diário. Só que mesmo assim, eu respeitei o movimento de queda, as médias móveis estavam todas de queda até aqui, aí aqui ela estava de modo bagunçado que eu falo, ou ela podia estar subindo, fazendo um pullback aqui, alcançar esse ponto aqui de novo, ou esses próximos aqui, né? Na realidade seria esse daqui, para romper, para poder partir para o movimento de alta. Aí eu passei por 5 minutos. Agora aqui nos 5 minutos, eu achei que foi interessante. Então, se ficou interessante, a coisa ficou animada. Ficou interessante porque eu marquei 2 pontos. E no meu estudo, nos meus 2 pontos, deu certo, entendeu? Assim, um não deu, o outro deu. Mas de qualquer forma, eu não perderia. Eu esperaria o movimento e faria a compra ou a venda a partir de um ponto. E eu fiquei feliz, na hora que eu vi hoje de manhã, seria a compra, né? Peguei aqui nesse movimento aqui do... Deixa eu ver um pouquinho aqui para você ver melhor. Parece? Ontem eu peguei esse ponto aqui, mais alto desse movimento, e ele estava aqui ontem, ó. Eu fiz a marquinha. Ele estava nesse ponto aqui. Quando eu fiz esse Fibonacci, ele estava nesse ponto aqui. Só que mesmo assim, no de 5 minutos, apesar de ele ter feito todo esse movimento, feito um pullback alta, nos 5 minutos que eu peguei daqui do ponto mais alto ao mais baixo, ele estava em movimento de queda. Aí eu peguei e montei o Fibonacci. Peguei ele daqui, peguei ele do ponto mais alto lá e trouxe ao mais baixo aqui. Beleza, peguei os 50% e pus no fundo relevante, que é esse fundo aqui. Eu vou anotar ele agora aqui, ó. Que é esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui. Peguei, trouxe o 50% aqui. O 100% bateu rápido. Trouxe para o próximo 0,38, 100% bateu, levei para o próximo, bateu também aqui, peguei os 50%, e bom, qual é o próximo fundo depois do movimento? O próximo fundo depois do movimento seria esse fundo aqui, ó, esse pivô aqui, ó, desse candle, 50%, seria aqui, desse candle aqui. Peguei os 50% e trouxe no fundo dele. Bom, aqui tocou também. Aí eu peguei e falei, bom, continua batendo em cima. Aí eu trouxe para o próximo, que seria aqui. Esse fundo aqui. Então, eu trouxe mais abaixo ainda. Eu trouxe nesse fundo aqui. Eu ter marcado ontem, mas vou marcar agora. Eu trouxe nesse fundo aqui, ó. Trouxe 50% nesse fundo. Certo. Aí ele ficou o quê? Falei, bom, ele está no movimento aqui, provavelmente ele vai tentar fazer, pode fazer um pullback e vir buscar esse topo aqui. Falei, bom, então vamos ver o seguinte, ele estava no movimento aqui, no momento que eu parei, eu fiz esse Fibonacci e fiz o estudo, eu falei, bom, eu vou analisar o ponto do quê? Eu vou segurar aqui. Se ele pegar, descer, confirmar o rompimento do 0,78 e descer e romper esse fundo mais baixo,
eu compraria nesse fundo aqui, aguardando que ele alcançasse o 100% do movimento aqui, porque querendo ou não, aqui embaixo aqui, ele tem um fundo importante, então ele poderia vir buscar esse fundo aqui. Pelo contrário, eu peguei e fiz outra marcação. Falei, bom, vou aproveitar esse próprio FIBO que está aqui, se ele romper o 0,61 para cima, eu compro. É nesse ponto onde eu marquei aqui, ó. O 0,61 está aqui, ele está aqui num ponto aqui que seria suporte, resistência, suporte, e se esticar mais, ele vai dar mais suporte e resistência. Aí eu falei, bom, se ele romper esse ponto aqui, esse tendo aqui, eu faço a compra aqui, colocaria meu stop no fundo desse tendo aqui, e veria o que dava. Então, se eu tivesse ontem no mercado, eu compraria aqui, e olha o que aconteceu, que bonito, ó. Ok. Bom, volta no semanal, professor. Esse FIBO que abriu do topo histórico aí, em vez de você projetar o 100% dele abaixo para poder tentar alvos inferiores, traz um nível de 100 para um fundo mais baixo desse movimento aí, que já aconteceu, por favor. Tá. Certo. Trava ele aí para não mexer. Se possível, coloca ele mais para futuro um pouquinho, porque só um pouquinho só para conforme essas próximas semanas mexerem aí, você ter ele alinhado. Se tiver travado, tiver difícil, pode deixar. Depois você vem com calma. Não. Trava ele, joga no diário, né? Aí. Esse FIBO que você traçou de projeção, abre mais a imagem, por favor. Desculpa, a floresta. Abre mais para a floresta. Mais? Tá bom. Tá vendo aquele fundo? Você tá vendo um fundo onde está escrito 2023? Isso. Você vai pegar o Fibonacci que tá ali, ó. Você vai colocar o nível 0 lá onde está escrito 2023. E o nível 0 está acima. Você tá com o nível 0 vindo lá de cima. Esse é o nível 100. Eu vou pegar o 0 e pôr aqui? Você tá vendo o nível 0? Onde que tá o nível 0? Aqui. Clica, arrasta e coloca ele exatamente em cima do fundo que está escrito 2023. Certo. Pega seu nível 100 e coloca lá no topo desse movimento, no ponto mais alto. Aqui. Ok, pode travar ele. Aproxima por 1 hora, por favor. Abre bem essa imagem aí para que eu possa ver o gráfico.
Os dois fibros estão com a mesma cor, né? Do semanal e do diário, pelo visto. Não, o semanal é azul, o diário é roxo. Ok. A tela do meu computador é que as cores não estão muito bacanas, não consegui distinguir bem, desculpa. Tá bom, sim ou mais? Afasta só um pouco a floresta para eu entender o que está acontecendo, onde que esse trecho está vindo. Até que eu possa ver o fundo, referência que a gente usou agora no diário. O fundo, acho que seria isso aqui. Se é esse daí, tem algo errado, porque o fibro não está alinhado com ele. Afasta mais aí, senão volta lá no diário para a gente entender o que aconteceu. Eu acho que se afastar dá para ver. É que como estava muito perto na floresta, talvez uma visão muito curta. Tá aqui, ó. Afasta bem a imagem para você conseguir ver esse movimento inteiro e todas as linhas do fibro, sem ter que trocar de tempo gráfico, por favor. É só clicar, segurar o Ctrl e botar o rotor para trás, que creio que vai. Não vai mais? Acabou já. Então arrasta ela para a direita, para a esquerda no caso, né? Arrasta ela para a esquerda, aí vamos ver se você consegue enxergar. Não tá dando, né? Joga no 4 horas que acredita que seja possível. Em 1 hora ficou muito curto o gráfico. Pronto, agora creio eu que vai dar pra gente identificar o movimento do começo ao fim. Bom, naquela mesma análise do diário que você veio, eu consigo ver que tem um nível aí do 0 até o 100, então partindo da parte mais baixa, a parte mais alta desse movimento que tentou vir romper aí um topo mais alto, no passado que a gente não consegue enxergar no gráfico, mas foi esse movimento de fundo ao topo que se definiu no seu fibro. Ele te deu níveis, esses níveis ele te deu uma linha aí de 0,23, que é onde o seu preço tocou 2 vezes antes de chegar no momento do 5 que você traçou um fibro, correto? Correto. Você vai traçar um fibro onde você colocou o seu fundo lá, ó, amarelinho. Isso, você vai traçar um fibro daí até o topo do movimento que aconteceu mais na frente, no presente momento. Foi o último topinho que ele deixou um pouquinho assim, junto com essa linha branca que está vindo do passado, acima desse fibro do 5 que você colocou. É lá onde você estava mesmo. Isso. Desculpa, isso é aí. Ali era a projeção de preço. Fala daqui, aqui. Exatamente. Você vê, está com o olho afiado. A parte gráfica está começando a ficar tímida. Não precisa nem deletar, deixa isso aí. Não apaga não. Pode deixar aí. Se marcou, deixa ele aí. Depois a gente vai usar ele como uma forma de estudo. Isso. Pronto, mudar de cor aqui. Se possível, coloca uma cor bem chamativa aí, porque depois a gente vai aproximar para o 5. Trava ele para não mexer sem querer. E agora você pode jogar lá para o tempo mais curto, joga ele numa hora, para ter uma ideia de movimento. Agora pode aproximar só para a gente identificar esse fibro amarelo aí na tela, só ele. Se possível, deixa com qual a gente consiga enxergar os níveis para a gente saber, ou se não, você bota os níveis no centro da tela, né? Clica 2 vezes, vai lá na configuração e coloca níveis no centro da imagem, que é capaz da gente ver de uma forma melhor. Aqui, ó, dá pra... Tá bem, sem problemas. Dá pra dar uma puxadinha.
Ok, sem problemas. Então, visualmente aí já temos mais um sinalzinho. Ajustou bonitinho. Trava ele. Não dá dando pra pegar. Você quer fazer o que com ele? Ele puxou ele mais pra trás. Não, Ah, pode tá aqui, deixar. Sim, pode jogar mais para trás, que depois na imagem do sim fica melhor pra gente visualizar. Pode aproximar bem ele. É. Se possível, trava para não mexer sem querer quando baixar pro sim. Agora eu jogo no 5. Você gosta de analisar, partir pro sim. Se não estiver vendo, fica tranquilo, a gente já vai ter uma ideia do que vai acontecer. Aproxima até eu ver esse seu fibo lilás que tá aí, que eu quero fazer um ajuste nele também. Esse seu fibo está projetado do topo ao fundo e você projetou uma queda. Porque no momento que você estava analisando, ele estava vindo para tentar romper aquele seu ponto que está marcado exatamente. Esse ponto está marcado de amarelo. Você acreditava. Abre só um pouco mais a imagem, só para a gente ver o movimento do passado. Eu quero ver isso, quero ver o passado. Um pouquinho do passado. Quero ver um pouco do passado, isso. Exatamente. Para a gente ter uma ideia clara do que ele ia fazer e do que ele fez. Se possível, joga para a direita para que a gente não visualize o que aconteceu como se você estivesse vendo ainda ontem no momento que estava estudando. Isso, boa, garoto. Tá bem aqui, ó. Show de bola. Se possível, pega esse seu fibo agora. Não precisa nem mexer na tela. Só clica no fibo e arrasta ele para trás. Pode arrastar, pode arrastar. Isso. Você vai deixar alinhado exatamente agora nessa análise aí. Você vai novamente inverter o fibo. Ele está de cima para baixo, você vai colocar ele de baixo para cima. Eu já vou te dizer por quê também. Gostei de ver, tá ganhando habilidade na ferramenta. Tá começando a ter prática manual para movimentar o gráfico. Parabéns, tá melhorando. A fuga vai estar lista. Não consegui perceber o áudio, mas ficou bom aqui pra mim. Não, daqui a pouquinho ele está ninja. Ah, mas a ideia é essa mesmo. Quanto mais hora de tela, chega um ponto que nem você consegue raciocinar pra onde tem que ir, que nem de vez em quando eu bato cabeça aí. Ah, legal, essa de tela é importante mesmo. O tempo de tela é primordial, meu amigo. O tempo de tela é primordial. Se possível, arrasta um pouco mais, não arrastar, mas adianta um pouco mais o fibo, só para sua linha lilás bater com aquele fundo que você estava vendo no momento lá. Tá vendo o primeiro fundinho que você deixou aí, a parte mais baixa, marcada em amarelo? Isso, adianta o fibo só um pouquinho, só para ele ficar paralelo aí, ficar próximo, né? Isso, para quando você voltar a imagem naquela forma aqui, só identificou isso, para que a gente entenda o que estava acontecendo. Porque esse momento até então você estava vendo. Você já tinha como botar o fundo como referência, certo? Tava bem aqui onde está aqui, ó. Agora que eu pus o fundo. Ok. Agora vamos partir de novo para uma... Já que já alinhamos tudo, agora na minha visão está tudo alinhado. Volta no semanal e vamos criar a linha de raciocínio. Boa. Então, de um movimento que partimos de um topo lá na casa do 0,90, viemos buscar um fundo no 0,023, correto?
correto? Após esse movimento, não rompemos o nível de 0,78, então não houve ainda uma retração do preço do ponto mais baixo, buscando superar e vir buscar o ponto mais alto. Estamos ainda esperando que o movimento aconteça dentro dessa cripto. Pode jogar direto no diário. Vamos para o próximo FIBO para analisar ele. Então, anoto primeiro o movimento, não conseguimos retrair ainda, mas temos um FIBO traçado de topo a fundo. Pode jogar. No diário do fundo que definimos aí como um fundo referência do movimento que veio do topo, você traçou um outro FIBO. Se possível, ajusta essa linha branca aí, ajusta a linha branca para ficar bem paralelo com esse fundo, senão a conta matemática depois erra por 1 milímetro, mas erra. E a confluência de fatores é muito importante nesse momento. Temos uma linha também branca acima aí que está bem próxima. Não. Ok. Essa linha branca que está cruzando aí, ela faz parte do FIBO, essa mais grossa. Está acima. É. Clica duas vezes nela, só para a gente ver se ela é linha de FIBO. Raio horizontal. Você colocou isso para marcar alguma coisa. Você recorda o que é? No semanal, topos e fundos importante. No semanal não. No semanal, Muda ela de cor, ou bota ela mais grossa. Pode ser mais grossa um bocadinho, só para a gente entender que ela é um ponto do passado que é relevante. Porque ela é da mesma cor do... Só para bota no mais grosso possível. Isso, só para que a gente entenda que ela é um ponto de força muito grande, por isso ela é um pouco mais espessa. Tá bom, beleza. Então já temos ela ali alinhada. O gráfico, novamente, para voltar à linha de raciocínio, pegamos o movimento que partiu do topo inicial histórico até o fundo, nesse momento alinhado, ponto mais baixo que o preço bateu, casa do 0,0154, é isso? Ok, depois dessa movimentação, o preço tendeu a vir buscar um ponto mais alto, saiu do 0,01, foi até 0,06 lá em cima, 290. Então ele tentou buscar um movimento de correção, né, de retração, vim buscar voltar a retrair ao seu preço inicial depois que ele esticou o máximo. Dentro desse movimento de retração, ele não conseguiu superar ainda pontos mais altos, porém veio buscar uma continuação da tendência de baixa, que se sustentou abaixo do nível de 0,23 desse movimento de baixa, que ele veio em tendência, só que após esse movimento de baixa, ele novamente deixou um fundo que você delimitou com amarelo lá embaixo, por um acaso também é o começo do nosso próximo FIBO, de 1 hora. Coloca o mouse lá. Isso, ele veio até esse ponto. Esse ponto não rompeu o nível 0, que seria o nível para a continuação de tendência com mais volume, né, que veio lá do topo histórico. Ele ainda segurou e agora ele vem tentando mais uma vez superar aí de maneira histórica o topo anterior, que também está marcado que você está com o mouse. Coloca o mouse um pouquinho para cima naquela vez. Tentou vir buscar esse nível, mas ainda não conseguiu, ficou trancado dentro do movimento aí desse FIBO azul do nosso gráfico diário, então o preço está trancado dentro de dois gráficos. Temos o gráfico, dentro de dois FIBOs. Temos o FIBO que está vindo do semanal, o preço está trancado ali tentando retrair. Temos mais um FIBO dentro do diário, o preço também está tentando retrair todos esses níveis abaixo do nível de 23. Coloca no diário agora, vamos ver esse FIBO amarelo aí, para poder fazer uma correlação, por favor. Acho que pode ir no de 4, foi o 4 que a gente entendeu, ele pode ir no de 4. A gente montou no de 4. Não tem problema. O de 4 é importante, como eu falei, os grandes traders institucionais, quem opera mercado, tende a operar no gráfico de 4 para ter mais correlação, mais certeza nos movimentos. Isso, abre um pouco mais a floresta para a gente ver ele inteiro. Isso, boa. Diante desse movimento, temos um outro FIBO que partimos de um topo, partimos de um fundo ao topo, mais uma vez buscando movimento de alta, só que dentro deste movimento, nós identificamos que ele estava vindo buscar justamente romper o topo anterior, então ele entrou numa micro tendência teoricamente de alta, ou seria apenas uma correção que ele não superou dentro do tempo de um dia e dentro de uma correção maior ou de uma retração maior que ele também não conseguiu superar no semanal. Então temos duas informações, semanal e diário estamos em tendência de baixa,
No 4 horas, viemos buscar uma possível tendência de alta que perdemos ali com o nível de 78, 0,78 do FIBO, mais para a direita. Isso, mais. Onde que ele perdeu aí? Onde que o preço veio para o movimento de baixa? A partir daqui, ó. Exatamente. Neste ponto, nós seguramos nesse nível de FIBO e perdeu. Dá para ver que ele está bem alinhadinho no momento da venda, aí, ó, bem formando junto com as médias móveis no setup de venda, claro, né? Resistência no nível de Fibonacci com confluência de médias móveis abrindo para vir buscar pontos mais baixos, ok? Dentro desse movimento ele fez uma correção, ele bateu em algum nível aí. Que nível que o preço parou? Agora ele parou no meio, 50%. Mas Então, ele fez dessa alta que ele veio com força, ele por um acaso parou no nível de 50%. O nível de 50%, nesse caso é o nível de 38%, são os níveis mais importantes caso ele venha para uma correção antes de voltar para continuar a sua tendência. Então, o nível de Fibonacci de 50, 38 ou 61 são pontos de suporte para correção, segurar, para depois ele continuar. Suporte ou resistência, dependendo do movimento que ele está fazendo. Então, já identificamos que temos 2 tempos gráficos distintos, semanal e diário, 2 em tendência de baixa. Um tempo mais curto de 4 horas, o preço veio buscar uma movimentação de alta, tomou um calor aí, o preço corrigiu até um certo ponto, por uma casa no nível de 50. Agora joga no gráfico lá de 1 hora para a gente identificar uma coisa. Se dá para ver se seu FIBO aí mais curto, aproxima lá o FIBO mais curto que está no 5, mas em 1 hora. Só para a gente identificar o movimento de uma maneirinha mais clara. Entender as médias também. Então, nas médias aí do gráfico de 1 hora, nós estamos trabalhando nesse momento acima, né? Na verdade, ele fez um pullback com rompimento de média. Por mais que o FIBO não esteja estendido, dá para ver de maneira clara que ele está batendo no nível 0,70 do seu FIBO aí, que vindo do ponto mais baixo ao ponto mais alto. E é justamente no valor aí que está marcado em vermelhinho que o preço está agora, né? 0,23. Então ele possivelmente vai segurar aí, caso essa média móvel. Qual é essa média que tá vindo cortar todas aí? Dá uma olhadinha nela para mim. Você fala aqui? Tem uma média móvel que tá azul, que tá cortando todas as outras e tá vindo encostar com o candle vermelho que tá vivo nesse momento. Que é a de 9. Clica aí para abrir, para confirmar. Ok. Então, numa hora tá tendo um pullback de rompimento de médias para continuar a tendência de alta inicial de 1 hora que nós vemos no gráfico que estava aberto com o FIBO traçado. Joga lá no 5 agora para a gente entender o que vai se passar. Abre bem o gráfico para a gente identificar esse FIBO dos 5 minutos bem direitinho. Volta ali a imagem que nós havíamos feito no começo da análise, quando você não estava vendo o futuro, você estava vendo ontem. Então, diante desse movimento de ontem, nós tínhamos uma projeção do fundo ao topo. Você vai fazer o seguinte, creio eu, posso estar enganado, creio eu que se você colocar clique a clique, tem uma setinha no seu teclado, tem 4 setinhas, né? No seu teclado, no teclado do computador, tem 4 setinhas direcional. Clica para a setinha da direita, um clique de cada vez, só para ver se a tela se movimenta, essa imagem se movimenta. Isso. Vamos fazer uma ideologia de pensamento agora, vamos raciocinar basicamente. Nesse raciocínio, nós temos a análise de partindo do gráfico semanal, tendência de baixa clara, trabalhando abaixo do nível de 23 ou de 70, dependendo do movimento, nesse caso é de 70. Baixamos para o gráfico diário. Traçamos outro FIBO, também estamos abaixo desse nível. Passamos por 4 horas, traçamos outro FIBO, estamos segurando exatamente no nível de 50%. Posso estar enganado, mas essa linha amarela que está cruzando o gráfico aí, creio que essa linha, correto? Creio que seja essa linha de 50% já no gráfico de 4 horas. Diante disso, analisamos também as médias móveis no gráfico de 1 hora. Estamos num pullback claro, com a média de 9 vindo suportar, isso é um dado importante. Diante disso, estamos continuando o movimento, né? Então, segue um pouco mais o gráfico nesse clique a clique, só para a gente entender se ele vai romper os níveis. Porque a gente colocou esse FIBO, você recorda qual foi a referência que eu pedi para você colocar nesse FIBO lilás aí? De que ponto a que ponto? Foi desse fundo a esse topo aqui, ó. Ok.
Você sabe dizer por quê, de maneira assim rápida? Dentro desse movimento aqui, que ele vem no movimento de baixo, fez um pullback, ele alcançou o fundo mais baixo, tentou retomar para buscar um topo passado aqui, não conseguiu, parou aqui e está retomando o movimento de baixo. A gente montou o Fibonacci, montou o Fibonacci esperando que ele faça um pullback aqui embaixo e retome o preço para romper esse topo aqui. Exatamente. Segue o movimento clicando na setinha para a direita, perfeito. Vou te mandar um emojizinho para você para poder comemorar. Pode ir? Pode ir seguindo. Ele está rompendo os níveis, correto? Correto. Então segue. Pode seguindo. Vai seguindo o fluxo como se o preço estivesse andando, se você estivesse observando. Como se aquele ponto que você falou que era a sua entrada estivesse continuando. Não esqueça que você deu uma entrada ali. Isso basicamente é um estudo forense, reconstituição do movimento. Creio eu que você pegou 100%, né? Não. Esse movimento não. Então, deixa a imagem como tá, clica ali no Fibo e adianta ele, agora que a gente tem consciência do futuro, adianta ele e vamos visualizar. Faltou um cabelinho. Adianta ele só um pouquinho mais pra frente, que tem uma coisa importante, duas coisas importantes que eu tô vendo. Pode travar ele para ele movimentar mais. E vamos partir, abre ele para que possamos ver o Fibo do começo ao fim aí, ver o Fibo inteiro na imagem. Já tá, já. Não tô vendo o começo do começo a traçar. Pronto, entendi. Isso. Então, diante desse movimento, voltando para nossa linha de raciocínio, saímos do semanal. No semanal temos um movimento forte de baixa, que nos jogou até o nível lá na casa do 0,20. Mais abaixo, né? Dentro desse movimento, jogamos no diário, traçamos outro Fibo. Esse outro Fibo, deixamos essa linha amarela que está cortando a imagem aí, que é o nível de 50%. Exatamente. Baixamos por 4 horas, definimos um outro movimento aí no 4 horas diante do Fibonacci também, que definiu um fundo, um topo, que é esse... Desculpa, esse 50% é do 4 horas. 4 horas, ok. Traçamos ele, 4 horas definiu aí, dentro desse movimento 4 horas 50%. Traçamos depois no tempo mais curto o outro Fibo. Esse Fibo definiu, que é o lilás, definimos aí um fundo e um topo diante do movimento de tentar recuperar, que o 4 horas já estava indicando uma movimentação de voltar para uma tendência de alta diante dessa queda que estava tanto no semanal quanto no diário. Então, 4 horas veio buscar uma tendência de alta. Essa tendência de alta vem se confirmando depois dessa sua análise aí no tempo mais curto, que o Fibonacci foi também traçado de um fundo a um topo referência, em um momento com o qual se tornou um pivô lá embaixo, do ponto zero, a um ponto mais alto que o preço veio antes de alcançar o topo anterior. Então, dentro dessa tendência mais curta, nós temos níveis. Agora é hora de analisar quais são os níveis que foram rompidos. Quando você parou ontem sua análise, onde está ali os seus desenhos com a linha amarela, você estava identificando uma continuação de baixa de vendedores. Tanto que nós estávamos batendo no nível de 0,23 do seu Fibo lilás. Estava claramente uma possível tendência de baixa. Segurou nesse nível. Quando ele rompeu o nível acima no 0,38, houve um ponto, digamos assim, importante, porque se você voltar um pouquinho no passado, só nem a tela, é só o mouse mesmo.
Volta um pouco até o fim, não precisa voltar a tela, só volta o mouse, deixa a tela como estava, só o mousezinho pra gente ver. Fundo anterior. Não precisa voltar o gráfico. Só o mouse pela tela pra gente entender. Vou te posicionar no mouse. Fala aqui na lateral? Não, calma, vamos lá. Deixa eu tentar te falar de uma outra forma. Coloca o mouse em cima do fundo que você me marcou, por favor, amarelo. Agora coloca ele em cima do fundo anterior. Anterior, não referência, anterior. Qual foi o fundo anterior ali nesse mesmo nível? Ok, segue agora para o passado, antes do movimento de alta que ele foi lá no 100%, e qual o outro fundo que ele deixou? Antes do movimento de alta. Antes de todo esse movimento de alta do passado, esse é o movimento de alta, que é o fundo referente, que é o movimento de referência que ele deixou. Qual foi o fundo que está no mesmo nível do 23? Se você seguir a linha do 23, você vai achar um outro fundo. Linha do 23 do Fibonacci. Isso, exatamente. Nessa linha do 23, esse foi um fundo que o preço veio brigar. Por um acaso, nessa mesma linha, se você continuar a linha do 23, você vai ver que ele deixou um topo também. Exatamente. Então aí já é uma zona de confluência entre topos e fundos. É uma zona que formou um topo, ele voltou, veio buscar um ponto mais baixo, deixou o nosso fundo, que é o fundo que nós estamos usando no cálculo para poder definir o FIBO, segurou esse fundo, voltou com toda a força possível, como um estilingue, e rompeu esse nível, foi no ponto mais alto, lá em cima no nível de 61, corrigiu novamente, veio próximo desse fundo, continuou novamente para poder superar, então sempre com força, com volume. Se você olhar os candles, todos os candles de alta estão mesmo com bastante volume, tanto que as barras em proporção estão bem grandes. O preço mais uma vez superou o nível, foi no 78, voltou, corrigiu, mas novamente foi até o nível lá de 23, para a gente entender que esse nível de 23 foi um nível totalmente relevante. Exatamente, bateu nesse ponto, então mostra que o preço brigou para romper o 23, depois o preço rompeu o 23, depois ele voltou uma vez para tentar o 23, não alcançou a média, segurou, depois ele subiu até o ponto mais alto, depois retornou com força até o 23, e depois subiu novamente até esse ponto que você está aí, rompendo 78, até alcançar o 100%. Chegou no 100%, ele corrigiu e retraiu novamente até o 23, pode ir direto no 23, foi o fundo que você deixou. Então nós temos a informação aqui, no 23 ele foi tocado foi tocado duas, foi rompido tanto para baixo no começo da queda ali, antes de alcançar o nível mais baixo, quanto nos pullbacks que ele fez ali, tá tentando romper, tanto no momento que ele vai até o fundo mais baixo, que foi o fundo que nós usamos de referência, para depois vir romper com força, depois quando ele alcançou o 78, ele depois voltou, tentou bater, 78 não, 61, voltou mais uma vez lá próximo do nível de 23, voltou novamente para o nível de 78, retornou de novo por 23, aí ele alcançou o topo máximo que definimos como referência e mais uma vez voltou para o 23. Então, do 23 em toques, temos mais de 4 toques no 23. Isso define um ponto de preço, que o preço está não só segurando, mas mostrando que ali é um preço importante. Nós usamos isso como só uma referência, não vai definir nosso ponto de... Pode definir? Pode. Aí vai da experiência de quem está fazendo trade, para ter o sangue frio para entrar aí com a consciência que é um ponto histórico. Como você não tem ainda esse tempo de tela para poder definir isso, é bom você começar a circundar esses pontos para quando, por exemplo, só pega a sua tela e arrasta ela para a gente não ver o que aconteceu. Eu só quero ver o que aconteceu até o primeiro toque do 23, que foi aquele fundo que eu falei, segue a linha. Isso, imagina, estamos nesse momento, volta ali até ver o fundo, volta um pouquinho, aí, até esse fundo aí, exatamente. Neste momento da tela, você não faria ideia que o preço ia para cima, se o preço ia para baixo, se era chouriço, se era sapato, ninguém faz ideia o que ia acontecer aí. Só que você já tinha como referência o nível, tanto o seu nível do fundo, né, no caso que ele deixou, quanto no passado. Se você puxar esse fio para o passado, você vê que essa linha fica bem próximo com aquele topo que está lá em cima. Um topo. Lá em cima tem um topo que é paralelo com a sua linha de 100% do FIBO. Ó, esse topo. Ele está bem próximo do seu nível de 100. Você poderia ter usado ele como referência também, para poder projetar um FIBO desse fundo que já tem para o topo do passado
para o preço caminhar dentro desse FIBO e você identificar os níveis. E se você fizesse isso, creio eu que os níveis estariam ainda assim bem próximos, bem alinhados, para distinguir um possível movimento de continuação para tendência de alta, né? Que ele está vindo com força, e você conseguir definir as entradas. Essa é uma forma de raciocínio. Caso essa forma de raciocínio você não prefira não utilizar, outra forma de raciocínio é: você já tem um fundo, só que se você olhar o nível 0, coloca no nível 0 lá embaixo, no fundo mais baixo, só coloca o mouse. Desse ponto, qual seria no passado um pivô que você poderia fazer uma projeção de Fibonacci? Primeiro pivô que você poderia usar para fazer uma projeção de Fibonacci? Primeiro pivô? Usando o passado, não usando o presente, usando o passado. Sem mexer no Fibonacci, só em olho, só vai colocando o mouse em cima. Tá, depois esse... usaria no passado, se tivesse Vamos lá, aqui. vou te facilitar. Coloca o mouse de novo lá no fundo. Ah, Imagina que você vai fazer uma projeção, que é alongar os alvos. Projetar é alongar os alvos, um a um. Imagina que nós estamos... Pega um outro fio, vamos se imaginar, pega um outro fio aí. Vamos fazer outro fio, para ficar mais coerente, para não ficar te ilustrando de maneira lúdica. Coloca lá no fundo do movimento. Cria e arrasta ele para cima. Até você achar... Parou. Acha o primeiro topo aí, ó. Acha o primeiro topo. Onde que foi o primeiro topo? Para trás. Primeiro topo para trás. Não, esse é o segundo. Abaixo dele tem outro. aqui. Exatamente esse. Vai nível a nível, projetando um a um. Um a um. Faz um, para. Depois aqui. Depois aqui. Depois esse daqui. Depois esse daqui. Peraí, calma. Não, você tá falando aqui, o negócio não tá movimentando. Volta lá embaixo, zero. Se possível, muda a cor para não ficar parecido com o outro. Senão, visualmente, nem eu nem você vai conseguir distinguir. O que você fizer, você tem que distinguir o que você está fazendo. Volta no nível 0 lá abaixo e começa tudo de novo. No 0. Você tá vendo aqui, se você subir, você vai subir de linha... Eu quero que você suba numa linha reta, não quero que você vai mexendo o fio. Eu quero que você só vai subindo e coloque primeiro 100% no primeiro nível, bota 100% no primeiro pivô. Parou. Então você está usando esse ponto como ponto de referência, é isso? Isso. Bota o segundo nível, por favor. Passou. O segundo nível você passou. O segundo nível é o 78. Não é o 50 direto. Eu quero nível a nível. Nível a nível. Desculpa. Você tá tirando o nível da parede. Você não vai pular tá certo. nível a nível. Entendi. Próximo nível, aqui, 78. Não, agora entendi. Você quer para levar o 100%. Sem problema, fica tranquilo. Não há erro, há só tentativa. Tá, bota 78. O próximo. Coloca o próximo. Próximo. 50, ok. Olha como é que peraí, volta no 50 ali. Olha como é que 50 já bateu exatamente com o nível de 50. A projeção do 100, do amarelo, se eu não me engano, tá batendo exatamente com a de 50 do lilás, que já tá projetado, que a gente já sabe o que vai acontecer. Se eu não me engano, visualmente, assim, de maneira bem rústica. Correto? Tá mesmo. Correto. Então, puxa o próximo nível. Mais alguma correlação? Não. Tá próximo, porém o 78 ali tá próximo que o 50. Pode puxar o próximo. Ok. Maravilha. Pode soltar ele, deixa ele determinado como tá. Agora você entende que mesmo você não vendo o futuro, você teria como projetar alvos, mesmo a gente sabendo que o preço não alcançou lá, você teria uma boa referência de movimentação para conseguir determinar, caso o preço continuasse essa tendência de alta que nós estamos visualizando agora, e nós conseguiríamos definir um possível alvo acima, uma tendência de alta. Abre de novo, puxa sua imagem de novo para o lado, deixa os fios aí em paralelo, puxa sua imagem para o lado, vamos começar a identificar. Então ele andou, né? O preço andou, o movimento andou. Show de bola. Agora clica lá no 100% do fio amarelo, você vai tentar arrastar ele
para a direita para a gente identificar qual foi a correlação aí com os fundos que ele deixou, para ver se tem algum tipo de suporte, se ele formou algum suporte. Ó, marca o número, para não esquecer. Nem o número do 100%. Coloca de novo ali isso. Então, o 100% está no 0,23, é isso? 0,23 redondo. Então, você tem que segurar o 100%. Pode adiantar para o futuro, contanto que o 100% esteja no número 0,023. Ah, entendi. Não precisa nem marcar, é só você arrastar. Marcar que eu digo é gravar na cabeça, né? O seu 100% vai estar nesse nível aí. Você não precisa marcar, só arrastar pro lado. Vá, pode puxar para direita. Pode ir, com força, sem dó. Pode seguir reto, até alcançar o movimento no final lá, até alcançar o preço atual. $0,23, aí. Pode soltar. Abre de novo a imagem e se puxar para o lado um pouquinho para a gente ver os níveis, né? Então vamos lá. Temos um FIBO que a gente traçou já sabendo o futuro e temos um FIBO que nós traçamos sem ver o futuro, correto? Correto. Desse FIBO que a gente traçou agora, sem ver o futuro, tem alguma correlação de fundos aí, por acaso? Tem o 0,23. Quase todos. Mas o 0,23 é o que está mais próximo. Por uma casa, esse 0,23 está perseguindo a gente no estudo de hoje, né? Tá, né? Então, nós temos um FIBO que é simplesmente um FIBO de fundo ao topo diante do movimento que já aconteceu, e temos um FIBO que é uma projeção. É a mesma ferramenta utilizada de formas diferentes. Você pode pegar uma colher de pedreiro e mexer a massa. Você pode pegar a colher de pedreiro e acertar a parede, correto? Correto. Então, temos a mesma ferramenta com duas utilidades. Nessas duas utilidades dessa ferramenta, nesse momento a gente está vendo correlação de fundamentos, que é o fundo do 23, que é o fundo do 61,8, onde o preço segurou lá em cima. Olha como é que o preço caminhou exatamente na linha amarela do FIBO, lá na região mais do futuro. Coloca o mouse ali, por favor. Segue a linha amarela, isso, segue essa linha. Ela caminhou até mais com segurança aqui do que do próprio FIBO que nós já tinha traçado já. Por quê? Porque o FIBO da projeção é um FIBO que, como eu falei, já está projetando que o movimento vai acontecer baseado no movimento que ele já foi determinado naquela primeira movimentação que você já estava vendo. Então ele já está usando fundamentos matemáticos referentes que nós usamos no passado, tá? Usamos aquele fundo do passado, a gente não usou nada para o futuro. Usamos um FIBO do passado para projetar o futuro e usamos um FIBO já do presente, né, que já tínhamos a noção do que ia acontecer, só determinando o ponto mais baixo, ponto mais alto, para ver se o preço voltaria numa correção. Essa correção ela não aconteceu. Essa correção ela está vindo para romper o topo. Então, se ela está vindo para romper, o FIBO de projeção está com mais coerência do que o FIBO de retração, porque o preço não está retraindo, ele está continuando, ele está se alongando. Então, tem muito mais fundamento o FIBO de projeção, e a correlação de pontos-chave dele tem muito mais coerência. Então, é uma ferramenta utilizada de uma forma que te dá uma certeza, não vou dizer que maior, mas uma certeza de futuro. Você pode começar a confiar nela, porém, a outra ferramenta, caso o preço voltasse contra você, você também ia ter uma certeza sobre níveis, quais seriam os níveis rompidos, para aí sim você buscar uma continuação da tendência do 4 horas, uma continuação da tendência do diário, uma continuação da tendência do semanal, para vir buscar níveis mais baixos. Como não aconteceu os níveis mais baixos que nós determinamos, vamos fazer da seguinte forma, vamos deixar os dois níveis aí, e eu preciso te fazer uma pergunta. Você conseguiu entender, e se você conseguiu entender a diferença entre os dois, o que você entendeu de maneira assim mais resumida sobre eles? Só para mim ver o que você assimilou, por favor. Tá, então vamos lá então. A diferença... O FIBO do passado, ele é mais, para mim, assim, a venda aqui agora, é mais relevante que o do presente, né, do futuro. Que é o que a gente traçou
se baseando no passado. Até que o preço está brigando em cima dos 78 aqui agora. Está brigando em cima dos 78. Os dois são importantes, porque eles fizeram correlação aqui no 23, o 23 dando topos e fundos relevante. Só que quando a gente fizemos o FIBO do passado, ele deu mais certeza do movimento do que o do presente. Foi o que eu consegui identificar e entender aqui. Os pontos de toque do Acertou! estão mais Miserável! assertivos no candle do passado, no Fibonacci do passado, do que no Fibonacci do presente e do futuro, né? Ok. Então, assim, no meu ponto de vista, o mais relevante nesse estudo, que você vai pegar, vai traçar um fio querendo prever o futuro, é mais interessante você montar um fio usando o passado, para prever um futuro com mais certeza, né? Coerência. Certeza não existe no mercado. Coerência. Mais coerência. Ok? Tá bom. Uma boa linha de raciocínio. Então, para que a gente novamente consiga, acho que deu até horário para ti, né? Tá bem? Eu passo até o teu horário um pouquinho hoje, era meia hora e acabou se alongando. Pois eu nem vi o relógio, né? Eu nem lembrei de olhar pro relógio hoje. Tá? Quando a aula é boa, a gente se diverte, né? Muito interessante aqui, cara. Depois. Então, para não ficar muito estendido, saímos do semanal tendência de baixa, saímos para o diário tendência de baixa, fomos para 4 horas uma possível tendência de alta. Desse 4 horas que nós colocamos, confirmamos aí tanto no candle de 1 quanto no candle de 5, no tempo gráfico de 5, um movimento vindo a buscar uns pontos mais altos, né? Buscar uma alta. Dentro dessa realidade que nós temos, nós conseguimos traçar 2 fibos, um fibo projetando topo e fundo, ou fundo e topo, que deu um nível de Fibonacci, e um fibo projetando o futuro, usando o passado como o pivôzinho do passado, que deu uma correlação de pontos aí de suporte para o preço depois que ele realiza o rompimento para vir fazer o pullback, um ponto que a linha de 61.8 foi extremamente importante, definitiva, assim como a linha de 23, né? Deu 2 correlações importantes e segue aí tentando buscar uma tendência de alta. Se essa tendência de alta vai acontecer, nós não temos como prever, depende de todo um contexto do mercado. Porém, essa tendência de alta, ela está vindo aí, neste momento, perdeu o nível de 78 do seu FIBO, que está do topo ao fundo, porém ele já perdeu o seu nível de Fibonacci do 78 da sua projeção. É isso? Isso, já perdeu, já está trabalhando em cima do topo ao fundo, do Fibonacci do topo ao fundo. Tá, então, nesse momento, se eu te perguntasse o que você faria o quê? Ficaria olhando o movimento aqui, ó, porque, querendo ou não, ele pode vir buscar esse fundo aqui do 0,68, mas ele está num ponto chave aqui, ele veio, fez um pullback aqui em cima do 78, voltou, tocou aqui no 78 de novo, esperaria o rompimento. Não, ficaria olhando o mercado. Agora aqui, se fosse para me operar agora, eu não operaria. Ok. Ou esperaria ele fazer um pullback e romper esse topo aqui, confirmando que ele pode subir, talvez comprar. Ou na parte de venda eu estou confuso. Se eu esperaria romper esse fundo aqui, esperando que ele viesse buscar o 0,61 aqui embaixo, e entraria com uma venda. Você tomar uma decisão de venda diante de uma tendência que está vindo claramente aí nesse tempo mais curto, você tem que começar a pensar que assim, de 0 a 100, para você pensar que reverteu da alta para baixa, você tem que pelo menos perder 50%. Porque se você não perder 50%, você não baixou para o nível de baixa. Se pensar que você está num copo de 0 a 100%, o copo está cheio até 100%, nesse momento você tomou um gole e ele está em 70%, o copo não está vazio e nem está meio cheio. O copo nem está no meio e nem está cheio. Está no meio termo entre o meio e o cheio. Ele não veio ainda para um copo meio vazio. Ele está um copo meio cheio. Então, você tem... isso eu estou usando uma lógica bem simplista, tá? Quem escutar até o vídeo vai falar, pô, o cara tá falando de copo, de água,
Mas a ideia é essa, é uma linha de raciocínio que se você tem um nível de 0 a 100 e nesse momento está vindo romper, joga lá no 4 horas, só pra gente identificar uma coisa que eu, se eu não me engano, a gente fez um estudo de média lá bem rapidinho, tinha uma média próxima lá de 9, só pra gente ver como é que aquela média de 9 tava. Era de 4 horas, mas tava vendo no diário. Eu não recordo se era no diário ou no 4. Vamos ver no diário aqui. O de 4 tá pra baixo, acho que é no diário mesmo. Se bem que deve estudando, vamos ver aqui. Acho que foi no diário. A minha cabeça era assim de... Era de 9 mesmo aqui, ó. Era? Não era no diário, porque tava bem, o preço estava bem próximo. Vê se é numa hora, então. Em algum desses tempos gráficos, nós tínhamos as médias vindo por baixo para poder suportar o preço. Assim. Era no de uma hora. Aqui, então aproxima ali, vamos dar uma olhadinha rápida nas médias, que pode ser uma simples correção para bater na média para impulsionar de novo. Para isso a gente precisa confirmar. Tá tocando, tá na média agora de 9. Pode aproximar mais, não precisa aproximar os olhos, aproxima a tela. Eu já fui procurar o Ox, que eu te deixei o Ox no barracão. No jogo de Ox. Fui ver, tava deixando no barracão ontem. Então, a média de 9 está aí segurando o preço nesse momento, pelo visto. Tá segurando. Agora, me diz uma coisa, o nível de 50%, tanto do Fibonacci de projeção quanto no Fibonacci de correção, ele está em algum ponto relacionado com as médias aí? Tem alguma informação sobre o nível de 50 e as médias que você pode me dizer? Ele está abaixo das médias móveis, né? Quem está mais em correlação, 0,18 aqui, o 0,61. Ok, então a gente entende que desse nível do fundo ao topo, por um acaso, no nosso setup de médias, as médias estão trabalhando acima dos 50%. Então o nosso copo está meio cheio e da parte que está ali, digamos, dos 50 para cima, ainda temos uma correlação ali de médias que está dando suporte para o preço, é isso? Isso. Tá bom, então temos mais um indicador que está fortalecendo o preço aí dentro dessa área, que ele pode corrigir sim até os 50, que vai ser uma coisa saudável, né? Diante desse movimento, para aí sim depois ele tentar retomar a tendência que ele colocou aí de alta, ou caso ele perca os 50%, é um momento para esperar um pullback aí, que novamente ele trabalha abaixo desses 50 nesse pullback, para aí sim ter uma continuação de baixa para vender. Então venda só abaixo do nível de 50, seja do 50 de projeção, seja do 50 de retração, venda só a partir desse ponto. Caso ele bata no 61, seja no amarelo, seja no lilás, busca para poder sim, aí sim é um ponto para compra, porque aí ele vai ter essa média branca que você está aí, qualquer. É de 20. Então é uma das médias mais importantes dentro do nosso setup, né? Então há a possibilidade dele corrigir até de 20, chegou na de 20, começa a pensar em compra, porque vai ter a de 20 correlacionada com 61.8, que já vimos historicamente que é um ponto nessa análise extremamente importante. Então corrigiu até ali, compra. Caso ele não, ele tá segurando já, ó. Se segurar no 78, rompimento da linha amarela lá do 78, né? Valor 0.02374, rompimento desse para cima. Se romper esse no próximo candle, imagina, na próxima hora, rapidinho, se abrir um novo candle, e esse novo candle superar esse nível aí, o que vai acontecer de maneira gráfica aí? Você vai ver? Abre um pouco mais a imagem, estica um pouco aí, só pra gente... Só porque a gente... Isso, boa, garoto. Tá ficando bom. Então, se o próximo candle vir abrir, o próximo candle que vai iniciar, exato. Se ele abrir, ele por um acaso, ele superar esse nível de 78 amarelo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer de maneira gráfica? Vai acontecer alguma coisa, tem um setup que vai acontecer. Qual é o setup que vai acontecer? Ele vai fazer aqui, vai buscar o 100% aqui, ou chegar próximo para fazer um pullback, né? Vai ter algum setup. Tem um setup que eu te ensinei de compra, de venda, que ele deixa uma descrição de fundos mais baixos. 1, 2, 3, ó. 1, 2, se ele abrir aqui. Então já desenha possivelmente um dos três já com esses fundos que você tem aí, só para ficar salvo para amanhã a gente dar uma olhadinha nesse estudo. Eu perdi 1, 2, 3 agora no Bitcoin. Bitcoins. Falando.
Fiz os 3 aqui. Até os númerozinhos. É 0 mesmo. Hã? Vamos até os números, você que vê. Aí, ó. 1, 2, 3. Possível 3 aqui. E daqui a pouco, amanhã, nós vai ver ele fazendo isso com 2, 3 lindo aí, buscando lá em cima, lá os 100%. Creio eu que dentro de... Não, fechou agora, vai tá voltando já. Já tá retraído, já bateu na média que ele queria bater, já corrigiu. Joga lá no 15, no 30, no 5, que você achar mais fácil pra ti aí. Como no 5, porque... Eu não sei porque vocês veem que o 5 é parâmetro pra mim estudar. Porque é o gráfico que você operava no mini índice. Deve ser, ficou meio gravado aqui na minha cabeça. Exatamente. Show de bola. Afasta mais a imagem só pra ficar por essa como um todo. Pra gente entender a lógica aí. Bom, então por hoje, creio que já é uma boa hora pra gente finalizar. Passou até um bocadinho mais. Então, para amanhã nós temos aí no diário o objetivo de ver se aconteceu um dos 3, o ABC, como quiser chamar. Também para identificar se esse FIBO foi alcançado no 100% ou da retração ou do alongamento aí, né, da projeção. Bom, acho que você atualizou a página, voltou. Alguma coisa do jeito. Eu nem gostei, eu ia até perguntar para você se saiu aí, você saiu aí? Até ela voltou? Você voltou. Eu devo ter batido a mão aqui então. Eu até perguntar para você, finalizou a aula aí? Bom, acho que pela sua hora, né? Por mim não tem problema. Eu não sei como é que tá o teu tempo, Bitcoin. Acho que já tá, por acaso o estudo saiu, irmão. Ainda bem que gravamos a aula. Acho que atualizou a página, alguma coisa já aconteceu aí. Não acabou o tempo no estudo? Não, você tá falando aqui, né? Não. Nesse perfil que eu tô, não tem tempo. O perfil, digamos que é limitado. O Bitcoin já está selecionado, você não precisa. É o Gala. É a Gala. Desculpa. É o Gala, tava tentando lembrar qual que era. Qual que era mesmo? Eu tô com um gráfico do Bitcoin aberto para analisar Bitcoin aqui, desculpa lá. Eu tô aqui pensando, qual que era aqui que a gente tava analisando. Ó, isso daí. A gente vai aguardar, já voltou. Já tá brigando aqui no 78 amarelo aqui no passado. Eu só quero ver uma coisa, joga no 30 aí, cara. Esse 5 pra mim tá no meio de uma briga desviando do soco, velho. Eu não gosto de analisar nessa situação. Aí eu fico mais confortável sabendo os alvos que eu tenho, sabendo o que pode ser alcançado, o que não pode. Aí que maravilha de visão, ó. Tudo. É um gráfico basicamente bem organizado. Cheio de linha, mas bem organizado. Ó, 1, 2, 3 rolando ali, ó, no 30 minutos de coisa mais bonita da vida. Tocou na média de 20 perfeitamente, digamos que milimetricamente. Aí, coisa bonita de se ver. Agora, dentro desses próximos 20 minutos, 11 e 11, é coisa boa. Dentro desses próximos aí 19 minutos, esse candle que tá vermelho tende aí, se possível, fechar abaixo ainda desse daí do anterior, e que o próximo supere ele e monte esse 1, 2, 3 que nós estamos vendo. Ajeita esse 1, esse 2, esse 3 no 30 aí, que vai ser mais interessante do que lá no tempo que a gente estava. Novamente esse aqui. Aí tá bom. Já, o Fibonacci de 0,78 já tá até como linha de entrada e como ponto de compra. É. já tá posicionadinho de maneira perfeita. Hoje... É isso, meu amigo. Por hoje eu acredito que foi o suficiente. Fala pra você, cara, tô pegando um vício nesse Fibonacci. Não, olha, vou te falar de maneira saudável, é um dos melhores vícios que a gente pode ter, aprender a mexer no Fibonacci, porque como eu bem seguro ali, ele tende a não errar. Quem erra não é o Fibo, quem erra é o desenhista, né? É o desenhista. Olha, essa aula vai ficar salva e essa aula vai ser tua lição de casa, cara. Eu vou tentar postar ela ainda hoje, eu preciso que você reveja ela, porque do ponto que a gente iniciou essa aula, conforme estava traçado os seus fibos, ao ponto que eles estão alinhados agora, há uma grande diferença.
Tanto que eu nem te cortei conforme você estava explicando para ver se você desenvolveu uma linha de raciocínio. Eu fiquei feliz de ver que a sua linha de raciocínio foi coerente. Você teve uma coerência muito grande na forma de analisar, você criou uma didática de como chegar até um resultado. Por mais que as coisas não tivessem muito alinhadas, porque você não conseguiu identificar fundos, foram fundos importantes, mas ainda assim buscou fundos que tivessem uma correlação ali para o seu estudo bater em certos níveis, era mais uma questão de ajuste fino. Creio que esse ajuste fino ficou bem claro aí do começo ao fim da nossa aula. Então, se possível, sei que seu dia é corrido pra caramba, mas tem 1 hora de aula aí para você assistir, para você identificar a mudança. E aí, se quiser, como é um vídeo, você nem vê ela como um todo. Vê primeiro os 20 minutos, depois vê os últimos 20 minutos, ou vê 15 minutos, depois os últimos 15 do final, para você identificar aí o ponto da mudança entre o que estava e o que se transformou, para a gente identificar as linhas e as referências. Não, sim, dá que você postar, manda o link aí, né? Ok? De repente, na hora de estudo de tela hoje, aí usa ele como estudo de parâmetros aí, né? Show de bola. Deixa eu tirar um print aqui dessa aula, mais uma aula, graças ao bom Deus, né? Deixa eu tirar um printão aqui dessa tela, espera um pouquinho. É isso, meu amigo. Força, fé e foco, que Deus está na frente, o caminho é longo, mas a gente tem força para chegar lá. Com certeza. Ricardo, bom dia, gratidão pela aula de hoje aí. E vamos para a próxima aula até amanhã. Estudar, porque agora as coisas estão fazendo sentido. Uma hora começa a clarear, né? Com um pouco de luz na vida, nada fica escuro o suficiente para a gente não entender. Verdade. Tá? Força. Ricardo, bom dia. Bom dia para você também. Com Deus. É.